fala sobre a preparação para as responsabilidades do casamento. A gente sabe que o casamento, como vemos, é uma coisa linda, o plano de Deus, maravilhoso, né? Aquele que vive essa experiência pode transmitir a outros. Infelizmente, a gente sabe que a nossa sociedade atual está carente de lares felizes. Não é verdade? Muitos casamentos hoje têm sido muito mais um peso do que uma felicidade. E como resultado disso, eis a sociedade em que vivemos. Mas Deus tem um propósito para os lares. Deus tem um propósito diferente do que o mundo prega, do que as pessoas vivem, mas Deus tem um propósito especial que está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Se referindo a Abraão, Deus diz que Deus o escolheu para que ele conduzisse o seu lar, a sua casa, os seus filhos nos caminhos do Senhor. E que isso fosse uma bênção para quem? Para toda a humanidade, para todas as famílias da terra. Então, com esse propósito, o lar não pode ser um acaso, resultado de um acontecimento assim comum como qualquer outro. O lar tem que ser algo planejado, onde as pessoas, para viverem esse propósito, têm que se preparar. O que muitas vezes não acontece. Hoje vê pessoas aí passando anos estudando muitos assuntos, mas estudar para casar não são todos. São poucos e são raros. E por isso mesmo nós temos, infelizmente, a realidade de muitos lares carentes de felicidade hoje. Mas quando um casal está ali, ou uma pessoa está querendo sonhar com um casamento, sonhar com uma vida a dois, em formar um novo lar, uma nova família, tem um comentário muito especial do Espírito de Profecia, lá no livro Fundamentos do Lar Cristão, que eu quis colocar aqui como início. A preocupação de Deus para que as pessoas entrem no casamento, na relação conjugal, preparados. Diz assim, ó, deveria ser uma lei que os jovens não se casassem enquanto não soubessem como cuidar de quem? Dos filhos que vierem a formar na sua família. Então, a primeira preocupação, ou uma das maiores preocupações quando a pessoa pensa em casar, ou planeja se casar, deve ser o quê? Serem capazes de cuidar dos filhos. Mas se não vier filhos, se a gente decidir não ter filhos? É o caso de muitos casais. Não, mas a gente decidiu não ter filhos, então por isso a gente não se preparou. Será que essa é uma possibilidade ou é uma incoerência? Porque como resultado da relação sexual, possivelmente pode vir filhos, né? Vai haver filhos se não houver uma prevenção. E ainda quando há prevenções, ainda há o risco. Portanto, isso tem que ser colocado ali, Deus dizendo, deveria ser uma lei para que os jovens não se casassem se não tivesse tal preparo. Até porque as características de caráter de um pai e de uma mãe, ainda que eles não tenham filhos, eles vão ser benéficas para a convivência a dois e para toda a sociedade em si. Que querendo ou não, um lar sempre educa ou para o bem ou para o mal, certo? Então, deveria ser uma lei que os jovens não se casassem se não se sentissem preparados para educar filhos. Isso é fácil ou é difícil? É difícil? Eu que sou mãe há 20 anos, sei que é difícil. E muitos hoje podem pensar, né? Talvez não seja difícil, porque quando vê os filhos dos outros, né, outras pessoas fazendo, é fácil você educar o filho dos outros. Mas o seu... Eu até digo, às vezes, brincando, né, conto um testemunho de que eu gostava muito de fazer palestras sobre educação de filhos. E eu fiquei 6 anos casada sem ter filhos. Quando, então, me veio a primeira filha, eu parei de dar palestras. Porque, de repente, eu descobri que a coisa não era bem fácil, assim como eu falava, viu? Era bem mais difícil do que eu imaginava. Daí a gente vai aprendendo. Hoje eu voltei a dar palestra. Que a gente já consegue ver frutos, então aí fica mais fácil, né? Olha, conhecimentos que devem ser adquiridos antes do casamento. Quais são? O que será que a gente precisa aprender antes do casamento? Então, como se preparar, né, através do conhecimento. Vamos ver o que é que o Espírito de Profecia diz. Não se assustem, gente, é um pouquinho grande a lista. Olha, antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico, com a fisiologia e saúde, as influências pré-natais, com as leis da hereditariedade, sanidade, vestuário, exercício, tratamento de moléstias. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral.
Então, aqui envolve um curso de medicina, um curso de psicologia, um curso de pedagogia de educação geral, um mestrado e doutorado em educação, uma escola missionária bem longa, né? Porque essa aqui vai ser umas pinceladas, né? Mas vejam só o ideal de que tipo de conhecimento deve obter. Portanto, por que a gente precisa de tudo isso? Será? Por que a gente tem que entender sobre fisiologia, por exemplo? Fisiologia e saúde. O que isso tem a ver com a felicidade do meu lar? Será que tem? Nem que não tenham filhos. Né? Para a saúde do casal, devemos compreender sobre fisiologia e saúde. Influências pré-natais. Muitos de nós, para cá, muitos de nós nos preocupamos em como educar filhos quando já estamos esperando o bebê. Não é verdade? Mas as influências pré-natais são muito, muito sérias. Hoje mesmo eu digo para vocês que eu colho consequências de uma imprudência na época da minha gestação do segundo filho, que eu fui trabalhar fora e fiquei com a vida muito atropelada. E, sinceramente, hoje, quando cada problema que eu enfrento na adolescência dos meus filhos, eu penso, poxa, se eu tivesse cuidado lá atrás, na época da minha gestação, talvez fosse mais fácil hoje. Porque é verdade, existem muitas influências que podem causar, né, consequências futuras que são importantes conhecer. As leis da hereditariedade, isso dá em conta até mesmo na escolha do seu cônjuge. É importante você levar em conta essa questão. Vestuário, exercício, tratamento de moléstia, tratamento de saúde, né? E também o desenvolvimento mental e moral. Olha só quanto conhecimento precisa ser adquirido. Atividades domésticas que devem ser praticadas pelos candidatos ao casamento. Olha só, parece que não é tão importante nos dias de hoje. Parece que isso aqui era mais válido para a época de Ellen White. Será que é isso? Porque hoje as pessoas vivem mais tempo fora de casa, trabalhando e tudo mais. Será que é importante para a vida doméstica, para a vida da família, essa experiência nas atividades domésticas? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só o conselho, tanto para a mulher como para o homem. Visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos, fazer a cama e arranjar o quarto, lavar a louça, preparar a comida, lavar e conservar a sua própria roupa. São conhecimentos que não tornarão um rapaz menos varonil, torná-lo-ão mais feliz e útil. E se do outro lado as moças pudessem aprender a arrear, cavalgar, usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida. Hoje eu posso substituir aqui o arrear, né, e o cavalgar por dirigir, né, tirar a carteira de motorista. Né? Se o meio de transporte mudou um pouco. Mas veja como é importante, tanto para o rapaz, daqui de jeito nenhum, Deus não é machista, muito menos feminista. Deus, ele iguala as necessidades aí, né? Porque todos podemos ter essa necessidade. No casamento, será que é importante o marido que cozinha? As casadas que o digam, né? O marido que sabe arrumar a casa, que mantém as coisas arrumadas e organizadas. Nós que vivemos há 20 e poucos anos no ministério, a gente sabe que tem muitos casais se separando por falta dessas coisinhas. É bom, meu marido, eu posso dizer aqui, não estou fazendo propaganda dele não, mas eu, graças a Deus, desde que nós casamos, antes de casar, né, eu soube porque nós nos conhecemos no colégio, mas eu entrei em contato com a mãe dele logo por carta para saber algumas coisinhas em particular. Ele nem sabia, mandei carta para a mãe dele e perguntei como conquistar a sogra e para saber como é que ele era realmente, né? E ele sempre desenvolveu esses talentos em casa, né? Aprendendo a cozinhar, a fazer compras, a ser econômico, a limpar as coisas. Ele me ajudou demais, até mesmo a trocar fralda, fazer mamadeira, acordar de noite, fazer neném dormir, tudo isso ele me ajudou. E é uma bênção muito grande quando a gente tem um marido habilidoso em todas as coisas, assim como uma mulher, né, que não fica cobrando do marido para trocar uma torneira porque ela sabe trocar. A não ser que ele esteja em casa, né, porque não dá o privilégio para ele. Mas aprender a serrar. Mulher aprender a serrar, a martelar, né, a fazer algumas coisas, fazer uma horta,
cuidar de algumas, não ficar naquela dependência total, já que ambos podem ajudar um ao outro em todas as tarefas, tanto as internas como as mais, né, masculinas. Isso é um conselho de Deus, gente. Olha que maravilha. Saber que nós temos como desenvolver todos esses talentos, tanto os meninos como as meninas, para que o casamento seja mais feliz. Olha uma coisa que eu quis destacar nessa questão do casamento, no preparo para o casamento, as condições para o autossustento. Isso é importante, porque às vezes a gente põe a responsabilidade só no lado do cônjuge, né? Ou a mulher, ou a esposa sustenta a casa, mas eu descobri que Deus tem muitos conselhos a respeito de ambos os sexos e ressalta, assim, claro, um privilégio para o marido por causa da maternidade, mas fora isso, ambos podem ajudar, olha assim. Ao adquirir a sua educação, muitos estudantes obteriam um valiosíssimo treino se tornassem autossustentáveis. Cadê as mocinhas? Está faltando só a Brenda. A Brenda tem que ouvir essas coisas, viu? Ela tem 15 anos, daqui a uns 5 anos, né, quem sabe ela não esteja pensando em casar. Em vez de contrair dívidas ou depender da abnegação de seus pais, dependam os moços e as moças de si mesmos. Então, o desenvolver a independência financeira é algo muito importante. Aprenderão assim a avaliar o dinheiro, o tempo, a força e a oportunidade e estarão muito menos sob a tentação de condescender com hábitos de ociosidade e prodigalidade. Compreenderam? Então, é muito importante para os jovens, antes de casarem-se, desenvolver condições para o autossustento. Olha só, as lições de economia, indústria, maneira ágil e eficiente de trabalhar, abnegação, administração prática de negócios e firmeza de propósitos, dominadas desta maneira, revelar-se-iam parte importantíssima do seu aparelhamento para a batalha da vida. Esse conselho aqui está no capítulo do livro Educação, que fala sobre a preparação do jovem para a vida. Inclui também a preparação para o casamento. E eu queria ressaltar aqui alguns detalhes importantes. Olha, importa que o trabalho tenha um objetivo definido e seja completo. Então, quando um jovem, quando uma pessoa que está se preparando para dar conta de sua vida for realizar um trabalho, seja ele qual for, deve ter um objetivo naquele trabalho. Se eu for fazer, não é porque me mandaram, mas porque esse trabalho tem que chegar a esse ponto. E procurar fazer o seu trabalho de maneira completa. Vocês lembram de um personagem bíblico que fazia eficientemente o seu melhor em cada trabalho que lhe era proposto, ao ponto que ele foi subindo até chegar ao maior cargo possível numa nação? José. Quando ele era escravo, ele foi o melhor? Escravo. E aí, quando passou de escravo para mordomo. Quando ele foi mordomo, ele foi o melhor mordomo. Depois ele foi para a prisão, por uma eventualidade da vida lá que aconteceu, que não foi culpa dele, mas quando ele estava na prisão, ele foi o melhor prisioneiro e passou a ser carcereiro, ajudar o carcereiro. E dali ele saiu para o governo da nação. Então Deus abençoa quando se é fiel no pouco, né? Naquele trabalho específico, seja lavar um banheiro, seja lavar uma louça, que se faça de forma objetiva e completa. Conquanto cada pessoa precise de alguns conhecimentos em ocupações diferentes, é indispensável que se torne perita, ao menos em uma delas. Então, por exemplo, eu gosto de costurar, eu gosto de pregar, eu gosto de arrumar a casa, eu gosto de cozinhar, mas em alguma dessas coisas eu posso desenvolver de tal forma que eu seja perita naquele assunto. É importante que se seja assim. Todo jovem, ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento em algum ofício ou ocupação com que, se for necessário, possa ganhar a sua subsistência. Então, durante a nossa juventude, durante a nossa vida, a gente tem que desenvolver essa capacidade de autossubsistência. Isso é importante para qualquer sexo ou idade. Olha só o que fala das meninas, das mulheres. Uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar de outros. Jamais será uma inútil na família ou na sociedade. Quando tiver de enfrentar dificuldades, ela terá uma forma de ganhar a vida honestamente e ajudar os que dependem dela.
a mulher deve ser preparada para exercer atividades que lhe permitam ganhar a subsistência, se necessário. Então, é só os homens que precisam ser o sustentador da família? Não, aqui diz que a mulher tem que desenvolver essa capacidade. De que, se necessário, numa urgência, vai que o marido fique doente, ou que em algum momento você precise, né, fazer essa subsistência da família, é necessário que haja esse desenvolvimento em cada mulher. Até mesmo para a própria segurança. Eu sei que eu parei de trabalhar fora de casa desde que o meu filho segundo nasceu. Infelizmente, quando a minha menina nasceu, eu protelei um pouco, né? Devido ao amor e ao apego à profissão, eu protelei até que eu disse, não, eu tenho que obedecer a Deus e sair. Tive que sair. Não é que todos tenham, mas para educar filhos a gente precisa ter uma dedicação integral enquanto são, né, na idade necessária, onde você precisa ser a professora, onde você precisa cuidar. Mas se houver condições de harmonizar um sustento, né, um auxílio à subsistência, a mulher deve ter essa condição. Eu estava, inclusive, algumas pessoas, quando a gente conversa com isso na igreja, algumas mulheres perguntam, mas será que eu posso desenvolver algum trabalho mesmo sendo mãe? Quando a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, né, capítulo 31 de Provérbios, diz que a mulher virtuosa, ela dá conta de muitas coisas, entre elas, de ajudar o marido nos negócios. Né? Ajudar o marido nos negócios, mesmo que ela esteja em casa. É importante assim desenvolver, olha só. Além das outras honrosas ocupações, toda jovem deve aprender as atividades domésticas, como cozinhar, arrumar e costurar. Oi? Vai chegar lá. Deve conhecer tudo quanto seja necessário para uma dona de casa, seja uma família rica ou pobre. Então, não importa a condição financeira. Inclusive, na cultura hebraica, era pecado se os pais, ainda que ricos, não ensinassem uma atividade de subsistência manual para os filhos. Compreenderam? É lei judaica, onde todos os filhos, sejam filhos de ricos ou pobres, eles precisam aprender uma atividade manual eficiente, que possa se sustentar se caso houver alguma dificuldade financeira na família. Então, se sobreviver à adversidade, ela estará preparada para qualquer emergência. Ela sobreviverá, independente das circunstâncias. Que seja uma viuvez, que seja uma separação, que seja qualquer um problema que venha a cometer ali a família, a mãe deve estar capacitada. Fundamentos do Lar Cristão, página 34, o primeiro parágrafo. Esse ponto 1 é o primeiro parágrafo da lei. Condições para o autossustento do homem agora. Aí o homem pega mais pesado, sabia? Olha, homens que já tem rapaz solteiro, tem algum? Tem um ali. Então vai ser ele. Aí tem outro casado. Os casados também, mas os solteiros têm que... Isso aqui é para preparar para o casamento, olha só. Homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. Mesmo os que são empregados, os que têm dinheiro, têm que ter habilidade de trabalhar com seu dinheiro, né? De muitos homens, pode-se dizer, é bondoso, é afável, é generoso, é bom cristão, mas não sabe gerir os seus próprios negócios. Aí o que acontece? Vai para a lista dos não, né? Sai da lista dos bons e vai para a lista dos não, né? Dos rejeitados, que não dá certo. Inclusive, isso daqui parece uma coisa tão assim, quando as moças hoje em dia, a gente convive muito com adolescentes e jovens. E as moças olham muito a beleza do rapaz, né? A amabilidade, né? O jeito carinhoso, o jeito simpático. Mas há muitos rapazes hoje não mostram habilidades de sustento de uma família. Isso não pode ser desconsiderado. De jeito nenhum, viu, Brendinha? Você que tem 15 anos. Não basta ser bonito nem amável. Tem que ser trabalhador, né? Olha só. Quando se trata de lidar com dinheiro, parece uma criança. Já conheceram homens mesmo, até casados, que parecem quando vão lidar com dinheiro não passam de uma criança? Não foi ensinado pelos pais, olha os pais levando a culpa, a compreender e praticar os princípios do sustento próprio. Então é algo necessário, tanto para os pais ensinarem para os seus filhos, mães ensinarem para os seus filhos,
como para os filhos que já têm autonomia, desenvolverem, né, essa questão importante. Tanto mulheres, você perdeu a parte das mulheres, também passa por isso, viu? Não só os homens, não, as mulheres também. Olha só o que acontecia nesse capítulo. Deus revelou a Ellen White como acontecia no passado e como isso era importante, e é importante como princípio para avaliar se aquele candidato está pronto para casar ou não. Os pais, diz aqui que os pais antigamente eles não consideravam prudente confiar a felicidade de suas filhas a homens que não tinham condições de ganhar dinheiro para a manutenção de uma família. Então, se não possuíam um tino econômico eficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, isso podia indicar que eram incompetentes para gerir a vida. Está se referindo àquela vida, né, agrícola que tinha naquela época. Então, eles não tinham habilidades para isso, eles não eram considerados capazes. Mas havia também um jeito de provar aqueles que nada tinham para pagar um dote por sua esposa. Permitia-se-lhes trabalhar para o pai, cuja filha amavam. Lembra de alguém? Jacó, né? Sendo a duração do tempo determinada pelo valor do dote exigido. E quando o pretendente era fiel em seu trabalho e provava ser digno em outros sentidos, então obtinha a filha como esposa. E geralmente o dote que o pai recebera era dado a ela, né, a filha, por ocasião do seu casamento. Imaginem se nós fôssemos botar essa regra hoje. Quantos casamentos aconteceriam? Pensem aí. Muito poucos, né? Porque, infelizmente, hoje nós vivemos uma sociedade que tem como fruto muita proteção para os meninos e para as meninas, para que elas não façam nada, só estudem até a maioridade. E quando chega na maioridade, está com o diploma na mão, mas não tem condições de sustento próprio. 22 anos, 3 doutorados, o cara nunca fez nada. Mora com a mãe até hoje, nunca fez nada. Então, até mesmo o conhecimento fica inútil, né? Porque a pessoa não desenvolveu as habilidades de trabalhar. Eu conheço, infelizmente, muitos assim. Aí inutilizou o filho, que pena, né? É uma pena mesmo. Ele já não sabendo lidar com o valor, né, com a importância de tudo que ele vai receber como herança, ele vai desperdiçar da noite para o dia. Olha só, eu trouxe especialmente esse conselho para os jovens solteiros ou os jovens casados que ainda podem mudar de profissão, porque no Espírito de Profecia tem uma motivação muito grande para um ofício específico, especialmente no tempo em que estamos vivendo. O ofício da agricultura. Por que eu coloquei aqui? Porque há muito tempo atrás as pessoas queriam ser fazendeiras. Passou-se esse tempo. As pessoas querem trabalhar em escritórios, em profissões que são reconhecidas socialmente, né? Isso trouxe uma mudança tremenda na sociedade, mas trouxe benefícios para o povo de Deus? Sim ou não? Infelizmente não. Não foi uma mudança guiada por Deus. Deus nunca preferiu que as pessoas deixassem de trabalhar com a terra, que foi o ofício original que Deus deu a Adão, né, que ele fosse um agricultor, que ele trabalhasse com o jardim, com as plantas, e então mudassem para as atividades que hoje se faz profissionalmente, aí são reconhecidas, né, como as grandes profissões que tem por aí. Então eu trouxe alguns conselhos específicos sobre agricultura, não que seja só esse aprovado, não me entendam mal. É claro que hoje a pessoa pode ser marceneiro, ele pode ser advogado, ele pode ser professor, ele pode ser médico, pode ser muitas coisas. Não que Deus desaprove isso tudo, mas que o trabalho com a terra tem um propósito especial no plano de educação de Deus e de formação de família. Tem mais vantagens no ofício de agricultura do que em outros por aí. Eu vou mostrar para vocês. O que a Bíblia diz sobre agricultura? Isso está no livro de Ellen White, lá no próximo texto eu vou mostrar para vocês. Que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem, certo? Primeiro ponto. Esse era o primeiro plano original de Deus para o trabalho do homem, era trabalhar com a terra. E que ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dado um jardim a cultivar. E que muitos dos maiores vultos do mundo, a verdadeira nobreza destes, foram cultivadores do solo. Ellen White se referia aqui a alguns presidentes dos Estados Unidos, pessoas que foram nobres na formação da nação
lá dos Estados Unidos, ela destacou, entre outras passagens que fala dessas pessoas, que ela diz que foram pessoas que foram criadas na roça, que foram criadas no campo, e que ali desenvolveram a habilidade com o trabalho, a responsabilidade, o valor da família, tudo lá no campo, e depois foram exercer grandes funções sociais no mundo. Diz aqui: mostrem as oportunidades de uma vida tal, diz o sábio, até o rei se serve do campo, Eclesiastes 5:9. E segue o texto dizendo: a Bíblia declara acerca daquele que cultiva o solo, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Diz mais: o que guarda a figueira comerá do seu fruto. Aquele que ganha a sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e goza inúmeros privilégios e bênçãos negados àqueles que trabalham nas grandes cidades. Aqueles cujos trabalhos é na grande cidade. Então, é uma motivação que eu quero deixar aqui, especialmente para os homens, tá? Porque Deus, ele fez um plano no início, é um plano perfeito. Na agricultura, nós temos vantagens não só para a subsistência da família nos tempos em que vivemos de crise, como para a educação dos filhos, né? Para uma segurança maior nos tempos de crise. E aqui, no livro Educação, quando fala ali da educação de Israel, diz que desde o início Deus queria que o jardim do Éden se multiplicasse e que a terra fosse cheia de jardins, né? De fazendas, como Deus colocou no início. E que os homens se dedicassem a trabalhar na agricultura, porque, segundo o plano que Deus fez para Israel, especialmente, tinha um tempo de férias, onde ele podia desfrutar da família, ele tinha liberdade para fazer o seu itinerário, os seus horários, coisa que quem é empregado em qualquer empresa não tem mais por aí, né? A gente se torna escravo do sistema. Então, no livro Educação, tem explicadinho o porquê que o plano de Deus da agricultura dava mais certo para que o homem fosse capaz de viver o ideal de Deus, da santificação, da manutenção da família, de viver os caminhos de Deus. É muito interessante. Estudem isso com um pouco mais de tempo. Depois, coloquei mais aqui, ó. Enquanto aprendem que a ciência, os jovens, está falando dos jovens, por exemplo, na escola, quando aprendem agricultura na escola. Enquanto aprendem que a ciência pode ensinar em relação à natureza e preparo do solo, o valor dos diferentes produtos e os melhores métodos de produção, ponham eles em prática seus conhecimentos, ou seja, não só nos livros, né, só na teoria, mas que eles vão para o campo, o jardim, realmente realizar aquela teoria na prática, trazer a teoria para a prática. Ponham eles isso na prática, os seus conhecimentos, e assim pode despertar-se o genuíno interesse e aspiração por fazer um trabalho da melhor maneira possível. Tal ambição, juntamente com o efeito vigorante do exercício físico, luz solar, ar puro, né, que a gente alcança trabalhando na agricultura, criarão pelo trabalho agrícola um amor que determinará em muitos jovens a sua escolha de ocupação. Queridos, eu digo para vocês como mãe, como eu gostaria de conhecer isso um pouco antes. Meu filho tem 16 anos, 17, fez semana agora. Ele fez 17 anos. Como eu gostaria que ele tivesse esse amor pela agricultura, mas eu não ensinei isso desde pequeno. Eu não ensinei isso para que ele amasse, né, ver a planta crescer e tivesse ganhado todo esse vigor físico e mental através da agricultura. Mas quem tem oportunidade hoje, faça. Faça com seus filhos, com seus netos, com seus alunos, se forem professores, porque todo esse conjunto de informações científicas, juntamente com a prática, vai trazer um prazer muito grande. Eu ainda tenho o sonho do meu filho ser, pelo menos, engenheiro agrônomo, porque ele quer fazer engenharia. Por enquanto é outra, mas de repente ele muda de ideia, né? Quem sabe? Agora, alguns conselhos especialmente para as mulheres, tá ok? Especialmente para as mulheres agora. Por favor, não me entendam mal. Não é que os homens não tenham conselhos. A gente vai ter outros momentos para a gente conversar sobre os rapazes mais, mas quando se fala de preparo para o casamento, hoje nós temos uma sociedade muito deficiente no preparo das mulheres. Por quê? Segundo os estudos sociológicos que houveram recentes, houve uma tremenda mudança da época de Ellen White para a nossa, né? A época dos anos de 1900 e pouco para cá, 1800 e pouco para cá, que houve um movimento feminista que mudou totalmente o papel da mulher na sociedade e, consequentemente, o papel da mulher em casa. Tudo que a mulher fazia de importante no lar deixou de ser importante para a sociedade e essa foi estimulada a ganhar
o espaço que os homens tinham fora. Não é isso? E quem quer fazer da mulher? Pois é, quem quer fazer o trabalho da mulher? Hoje se colocou creches, empregados, às vezes ninguém, né? É muito comum a gente ver os filhos crescer sozinhos dentro de casa, tecnologia, televisão, etc. Né? E hoje o que a gente vê é o iFood. Então a gente vê, infelizmente, uma sociedade estragada hoje, por falta desse papel tão especial e tão importante que Deus deu à mulher. Quando Deus criou o mundo, Ele fez até a criação da mulher ser um momento especial, um momento assim surpreendente. Até fez, como é que a gente chama? Até fez suspense para a mulher aparecer no cenário do mundo. E depois que Ele colocou ali tudo completo, completou com a presença da mulher, Ele disse, nossa, tudo isso é muito bom. Porque era o plano de Deus que tudo continuasse sendo muito bom. Mas Satanás veio atingir diretamente o papel da mulher, destronando ali o plano de Deus, fazendo com que a mulher se sentisse mal na sua função de mulher, de mãe e esposa, né? Eu digo para vocês porque eu, quando entrei para o casamento, eu não entrei preparada como eu gostaria, não. Eu posso dizer para vocês porque nós estamos aqui estudando juntos, eu estou aprendendo também. Eu tenho 25 anos de casada, que nós completamos esse ano passado. Mas eu já passei pela fase feminista. Eu também já não... quando cresci, na minha adolescência, eu era missionária, mas eu não queria saber de casar, não. Esse negócio de casamento não era para mim, não. Até que o Jurandir atropelou a minha vida, assim. Graças a Deus. Mas a gente, assim, eu vim de um lar bem conturbado, então eu pensei assim, para ter um lar assim, é melhor não tê-lo, né? Eu desconsiderei o plano de Deus, né? Porque eu não via dar certo a coisa. E eu preferi não ter, mas Deus foi tão bondoso comigo, né, que me ensinou que as coisas podem ser melhor do que a gente pensa. Que os planos dele, inclusive o nosso verso especial de casamento é Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem sabe o que diz ali? Eu sou quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ou seja, o plano de Deus é muito melhor do que o nosso, né? Jeremias 29, 11. E quando eu conheci o meu marido, eu tinha o propósito de servir a Deus por toda a minha vida. Naira vai ler um verso depois com vocês sobre isso. Quando Paulo fala assim, ó, quem quer servir a Deus integralmente, o que diz a Bíblia? Não case. Então eu pegava esse verso e dizia, esse é o meu verso, não vou casar. Eu já era missionária lá, eu fazia missão global lá no Pará, né? Eu trabalhava nas cidades, evangelizava, eu estava, não preciso de homem, olha só que maravilha. Trabalhar sozinha, só com Deus, Deus é meu marido. E com essa história toda, Deus foi lá e me deu a rasteira e me deu meu marido mesmo. E Deus me fez conhecer uma necessidade importante. Hoje eu sou muito feliz, meus 25 anos de casado, a gente fala com todo o coração que valeu e está valendo cada vez mais. Quando a gente se atenta à obra de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E o preparo, quanto mais perfeitamente realizado antes do casamento, menos sofrimento se tem depois. Olha só, acerca da mulher sábia, descrita no livro dos Provérbios, a qual busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, planta uma vinha e fortalece os seus braços, abre a sua mão ao aflito, ao necessitado estende as suas mãos, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Essa descrição está Provérbios capítulo 31, né? Olha só que mulher extraordinária, gente. Que mulher extraordinária. Veja só, busca lã e linho e trabalha com suas próprias mãos. Então ela costura, ela tece, né? Ela faz roupas, ela é uma boa cozinheira, dá mantimento à sua casa, né? Ela também consegue até administrar servas, se tem, nunca tive, mas digamos que, né? Planta uma vinha e fortalece seus braços, então ela trabalha lá, no pesado também. Ela também trabalha, pode falar, amor. Não conta assim, você já teve alguns auxiliares, não servos, né? Eu trabalhei, quando eu trabalhei fora eu tinha professoras, né? Dizendo, seus filhos podem ser auxiliares no trabalho, missionários que vão lá para casa. Sim, tem. Seu Eric, etc. Foi um caso, Aqui, ó. Abre a sua mão ao aflito, ainda faz trabalho missionário, ajuda os outros que precisam, né? E ao necessitado estende as suas mãos. Olha pelo governo da sua casa, ou seja, não trabalha só lá fora, largando a casa de qualquer jeito. Ela trabalha, ajuda lá fora, mas também tem
tem a sua casa sob controle e não come o pão da preguiça. Agora, quando a gente fala disso, o pão da preguiça, infelizmente, hoje a nossa sociedade, a nossa juventude tem alimentado essa questão da preguiça muito, muito seriamente. A tecnologia, as próprias leis, né, mal compreendidas e mal praticadas deixam nossos filhos muito à vontade, né, não fazendo o trabalho que é necessário, a contribuição no lar que é necessário. Hoje os pais e as mães fazem tudo ou pagam empregados enquanto os filhos estão ali sem responsabilidade. Vamos ver aqui o que diz sobre isso. Sob nenhum pretexto deve o compromisso matrimonial ser assumido antes que os pretendentes tenham conhecimento dos deveres da vida doméstica prática. A esposa deve ter cultura mental e boas maneiras que a qualifiquem para educar corretamente os seus futuros filhos. Tá? Mas aqui fala aqui, ó, os pretendentes, né? Tanto as meninas como os meninos devem ter conhecimento dos deveres da vida doméstica. Posso voltar, se quiserem. Ali, ó. Página 30. É Fundamentos da Educação do Lar Cristão. Fundamentos do Lar Cristão, página 30. Quais os conhecimentos mais importantes para capacitar uma mulher para o casamento? Podem falar de elevada posição da mulher e seus direitos. Aqui a Ellen está se referindo ao movimento feminista, que começou na época dela. Mas elas, essas representantes, ficam muito longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. E qual é essa verdadeira posição? A gente descreveu já em Provérbios 31, né, que a verdadeira posição da mulher, olha, enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, será louvada. Então, a função que o Senhor determinou para as mulheres está acima das posições que a sociedade busca. Olha só os direitos da mulher descritos no Espírito e Profecia. Esse é um documento importante, tá, para nós mulheres. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo de quê? Dos deveres domésticos. Receber preparo em cada aspecto do trabalho do lar. Esse direito tem sido cobrado das mulheres a não ter. Vão trabalhar fora, vai estudar, vai tirar um diploma, né? Porque se você casar, se separar, você vai ficar na mão. Não é esse discurso por aí? Mas, queridas, aqui, ó, é nosso direito cumprir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? É conhecer com perfeição as tarefas domésticas, praticar, né? Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar uma posição de esposa e mãe, possa governar como rainha no seu domínio. Então, desenvolver essa capacidade de governar o lar, habilidades domésticas, é algo valorizado por Deus. Diz mais, deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, realizar com as próprias mãos as atividades do lar. Esse texto é falado quando faz um encontro de noivas? O meu marido, ele é especialista em curso de noivos, ele sempre fala isso. Ele fala esse texto? Acho que não. Fala, ele fala. Ele fala sobre a necessidade. Ele ensina isso. Talvez ele não cite esse texto, mas ele ensina isso. Eu acho que ele cita esse texto, né? Porque ele trabalha muito com a questão dos noivos, inclusive ele dá a questão dos noivos porque, às vezes, muitas mulheres pensam que vão casar e não vão fazer. Eu já ouvi até de algumas que, não, meu marido vai fazer trabalho doméstico, eu vou trabalhar fora. Uma inversão de papéis. Mas não é que... Vocês viram no início que os homens também devem desenvolver essas habilidades. Sim. Tá? Não é só as mulheres, os homens também devem desenvolver essas habilidades. Agora, é direito nosso não nos negar a ter esse conhecimento. Segue. Tem mais direitos descritos lá. Ó. É direito seu compreender o funcionamento do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar, o vestuário, trabalho e recreação e outros pormenores, sem conta relacionados com o bem-estar da família. Será que é importante eu saber sobre recreação? Será que é importante eu saber sobre vestuário? Tudo isso é importante. Ela deve ter oportunidade de obter conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades para que possa cuidar dos filhos quando enfermos, antes de deixar os seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiros e médicos estranhos. Então, quem deve ser o médico da família? A mãe. A mãe. Quando tem medicina, bem. Quando não tem, tem que saber, né, irmã?
Precisa saber. Olha que privilégio vocês estão tendo aqui no curso missionário, né? Onde vocês vão aprender muitas coisas. Estão aprendendo já, né? Tiveram aula de fisiologia já. Tá vendo? Interessante? Esse curso ele foi programado para você sair com esse início, né? Essa sementinha desse conhecimento. Porque Deus deu o privilégio à nossa igreja adventista de ter todos esses conhecimentos já revelados. Até avançados mais do que a ciência atual. Então, a gente precisa realmente se apropriar dessas bênçãos, queridos. Infelizmente, eu não sabia de tudo isso antes. Hoje, quando eu vou descobrindo as coisas, gente, eu podia ter deixado de errar nisso, deixado de errar naquele outro ponto, nesse outro ponto. Mas nunca é tarde para aprender. É sempre importante a gente aprender hoje, para a gente praticar e ensinar os próximos, né? Mesmo as irmãs que já são casadas, são experientes, como eu, podem ensinar as jovens, né? As jovens, as que estão se pretendendo casar, as que já são recém-casadas, etc. Outro direito da mulher. É direito da mulher atender aos interesses dela mesma. Está escrito ali? Olha, ó. É direito da mulher atender aos interesses do marido, ter a seu encargo o cuidado do seu vestuário. Ou seja, a gente deve saber cuidar do nosso próprio vestuário, de preferência saber costurar, porque até roupas, hoje não, está até na moda, o longo, agora voltou a moda do longo há alguns anos, mas antigamente era difícil encontrar uma roupa adequada para você comprar. Mas ali também se refere ao marido. Sim. A roupa do marido. Sim, a roupa do marido. Isso. Bainha. Fazer bainha, né? Trocar botões, passar, lavar, né? E procurar torná-lo feliz também. Ó, é um privilégio, é direito da mulher procurar tornar o marido feliz. É seu direito progredir na mente e maneiras, e ser social, ser alegre, ser feliz, derramando alegria em seu lar, dessa forma tornando-a um pequeno céu. Tornando um pequeno céu. Vocês sabem, tem o livro Lar Adventista, tem um capítulo que fala a atmosfera do lar. E fala que a mulher é o sol do seu lar. Se o dia está nublado, se olhe no espelho e perceba que tem alguma coisa errada no seu semblante. Quando a gente está com os membros da família mal-humorados, pode ser uma influência direta nossa, especialmente quando está com TPM. Então é importante a gente se vigiar e poder trazer o privilégio para o nosso lar de estar derramando alegria no nosso lar, de forma a torná-lo um pequeno céu. E pode ter interesse por algo mais que mim e meu. Ela deve considerar que a sociedade tem direitos sobre ela. Sabe, Ellen White usou esse texto, eu achei bem forte, porque eu fui muito feminista, um pouco antes de casar. Até o início do meu casamento eu era muito feminista, então eu achava que eu tinha meus direitos. Ninguém tirava meus direitos. Eu tinha que defender os meus direitos. Então eu estudei na universidade pública, então eu estudei, foi bem reforçado nas ideologias marxistas que vêm de lá. Portanto, a gente tem que se vigiar para a gente não querer impor digamos assim, um aspecto de direito no nosso lar, influenciado pelas ideologias de lá de fora. A gente tem que enraizar os nossos pés na palavra e trazer tudo isso como um privilégio. Você vê aqui, é direito da mulher, é um privilégio da mulher exercer tal influência no lar. Com isso eu fui aprendendo aos poucos na minha vida conjugal. Aprendi a ser submissa ao meu marido porque ele demonstra ser um homem de Deus e tudo foi encaixando direitinho. Eu fui aprendendo a ser submissa, aprendendo a valorizar as orientações de Deus e vi que dá muito mais certo. É muito melhor submeter-se ao plano de Deus do que ter a razão. Sabia? Do que achar que é a sua razão que tem que prevalecer. E por último, devem ser ensinados a executar os deveres domésticos de forma completa e zelosa, com o mínimo de ruído e confusão possível. Tá? Então é importante a gente desenvolver essa habilidade doméstica de fazer tudo com ordem. Tudo deve ser feito com ordem, a cozinha e todas as demais partes da habitação devem ser conservadas atrativas e limpas. Os livros devem ser postos de lado até o tempo próprio. E nenhum estudo além do que pode ser atendido sem prejuízo dos deveres domésticos deve ser assumido. O estudo de livros não deve absorver a mente a tal ponto que se negligenciem os deveres de que depende o conforto da família.
No cumprimento desses deveres, importa vencer os hábitos descuidados, negligentes, desordenados, pois a menos que sejam corrigidos, tais hábitos serão levados para todos os aspectos da vida e esta será arruinada por sua inutilidade, ou por sua utilidade. Olha só, até a Nayara fazer 15 anos, 16 anos, 15 anos, né? Ela tinha o tempo dela integralmente para a escola, porque era muito estudo. O ensino médio absorvia-se demais e eu ficava, nossa, você tem que estudar, você tem que estudar. Quando eu comecei a estudar a verdadeira educação, que foi no livro Educação e Outros, eu acordei para essa parte e disse, gente, não posso. Vou inutilizar a minha filha enchendo de conhecimento teórico enquanto ela não tem conhecimento prático das coisas. E a gente conseguiu inverter a situação. E o próximo semestre que ela tinha que estudar, ela passou a estudar deveres domésticos, fisiologia, nutrição, na prática, né? Culinária e etc. E a gente conseguiu ótimos resultados para hoje ela poder praticar isso onde ela vai, nas escolas missionárias e no próprio nosso lar lá. É a minha mão direita. Mas imagina se eu tivesse continuado com o meu pensamento. Muitas matérias de estudo consomem um tempo do estudante, não são essenciais à utilidade ou felicidade. Quantas coisas que a gente estuda na escola depois nem lembra mais, né? Quantas coisas que a gente dedica muito tempo e nunca usa no mundo, nunca usa na vida. Mas, infelizmente, o esquema do nosso sistema escolar hoje, até mesmo na faculdade, tem muito assunto desnecessário. E a gente se dedica tanto que não temos tempo para desenvolver as habilidades essenciais para a vida. Olha só, entretanto, é fundamental a todo jovem familiarizar-se completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, um jovem pode dispensar os conhecimentos de francês, de álgebra, até mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a fazer o quê? Preparar um bom pão, costurar e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Entenderam? Então, mais importante do que aprender piano, do que aprender outra língua, que aqui no caso deu o exemplo de francês, e do que aprender grandes cálculos de álgebra e outras coisas mais, é fazer um bom alimento, incluindo um bom pão, e desenvolver com eficiência as atividades do dia a dia. Lavar, cozinhar, limpar. Em muitas passagens, Deus deixou revelado, através de Ellen White, que essas coisinhas que parecem simples do dia a dia são essenciais para a felicidade e saúde da família. Cozinhar e limpar. E costurar, inclusive, porque a roupa faz bem diferença na nossa saúde, né? Nossa maneira de vestir. Nada é de maior importância para a saúde e felicidade de toda a família do que a habilidade e o conhecimento por parte de quem cozinha. Então, desenvolver os talentos da culinária saudável é importante. Olha, hoje nós temos tanto conhecimento a respeito desse assunto, é ou não é? Tanto conhecimento disponível. Hoje, se eu quero fazer uma receita saudável, eu não preciso ir muito longe. Hoje nós temos receitas à vontade. E a gente pode desenvolver isso hoje nas escolas, na internet. Nós temos receitinhas boas, fáceis de fazer, saborosas, que podemos substituir o alimento não saudável. Pode falar. Também tem um livrinho, a Santa Cipó tem um que chama 10 Talentos. Inclusive o título dele é uma passagem que fala que vale mais do que 10 talentos daquela pessoa que sabe cozinhar. É muito bom também. Se quiser, tem. A Nayara trouxe alguns desses livrinhos, se quiserem, depois só procurá-la. Vocês conhecem essa apostila 10 talentos? Eu tenho. É, nós temos aí. Depois eu vou mostrar para vocês se precisar, tá? Isso, essa aqui. Aqui, ó. Vocês também têm para vender aí? Tem só 2 aqui. Então, nós temos aqui, eles também têm, então ótimo. Vamos seguir aqui, ó. Os princípios de higiene, gente, qual a importância disso? Relacionados com o regime alimentar, ou seja, a higiene no fazer a comida, o exercício, o cuidado das crianças, o tratamento de doentes e muitas outras coisas semelhantes devem receber muito mais atenção do que em geral se recebe. Um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos adequados farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que faria qualquer peça de mobília dispendiosa na sala de visitas.
Então, a gente pode ter uma vida simples, mas a saúde, a higiene, o cuidado com a alimentação, o cuidado com as coisas naturais da vida, que nós podemos obter sem dinheiro, sem estar correndo atrás de dinheiro. Às vezes a gente corre tanto atrás de dinheiro, trabalhando fora, sem tempo de fazer as coisas mais simples que Deus pede, quando a felicidade da família depende muito mais disso do que de aquisições, né? Olha só, por que eu botei essa carta aqui? Uma carta a uma jovem sonhadora. Porque já de muitos anos atrás, nós tivemos uma formação assim, que quando pensamos em casamento, a gente pensa em romantismo, a gente pensa, né, numa vida perfeita, a gente pensa no vestido lindo da noiva, no bolo, na festa, a gente vive sonhando, fazendo castelos de areia. E Ellen White escreveu uma carta especialmente a uma jovem que vivia sonhando, né, em encontrar um príncipe encantado, que vinha cavalgando num cavalo branco, e que ia ser o amor da sua vida, e, enfim. E pensando nisso, ela passava horas pensando nesse tipo de coisa, enquanto ela devia estar se preparando para casar de outra forma. Eu quero ler para vocês só um trechinho dessa carta. Ó. Você possui peculiaridades de caráter que necessitam ser rigorosamente disciplinadas e decididamente controladas antes que possa, com segurança, casar-se. Né? Está falando aqui da moça que está querendo casar. Portanto, o casamento deve sair de sua cogitação até que você tenha vencido os defeitos de seu caráter, pois não será uma esposa feliz. Qual foi o motivo que Ellen White colocou aqui para que a mulher parasse de sonhar com casamento? Um defeito de caráter que ia fazer o quê? Ia torná-la uma esposa infeliz. E ela nem pensava nisso, ela achava que ia ser feliz se ela tivesse um noivo bonito, uma casa bonita, essas coisas assim. Olha só o que ela continua falando aqui. Você tem negligenciado educar-se para o trabalho doméstico sistemático. Não tem julgado necessário adquirir hábitos de laboriosidade. Ou seja, essa moça aqui não gostava de trabalhar todos os dias, fazendo o trabalho, assumindo o trabalho do lar. O hábito de encontrar prazer no trabalho necessário, uma vez formado, jamais será perdido. Você estará, então, em condições de enfrentar qualquer situação na vida. Aprenderá a amar a atividade. Se encontrar prazer no trabalho útil, sua mente se ocupará com sua atividade, não encontrará tempo para acariciar sonhos fantasiosos. O que acontece? Esse tipo de carta, Ellen White escreveu para essa moça, mas ela sempre aconselhava as moças de sua época a não ficarem pensando no casamento, construindo castelos de areia. Que elas deveriam, sim, trabalhar para desenvolver hábitos de prazer no serviço doméstico. Porque enquanto não se tem prazer no serviço doméstico, não se é capaz de viver uma vida de casamento feliz. Porque quando chegar lá na frente, que tiver que casar e que tiver que assumir, porque vai ter que assumir, se quiser ter uma família saudável, feliz, quando for assumir o serviço doméstico, vai ser uma mulher reclamadora, uma mulher que acha pesado o seu fardo, uma mulher que vai ficar insatisfeita. E com isso ela vai ser uma esposa infeliz. Portanto, antes de encontrar o noivo, de sonhar com o casamento, deve-se aprender a ter prazer no trabalho útil. Ou seja, é você fazer as tarefas que faz, qualquer uma que seja, lavar banheiro que seja, você aprender a ter prazer nisso, alegria nisso, fazer bem feito e ficar feliz com o resultado. Esse é um aprendizado essencial para quem sonha em casar. Aliás, para quem sonha em viver, né? Porque casado ou não vai ter que fazer isso. Olha só essa mãe ali, essa mulher ali. Acho que ela é mãe do terceiro, já está com gravidinha ali. O conhecimento das atividades domésticas é imprescindível para toda mulher. Há um sem número de famílias cuja felicidade foi posta a perder pela influência de uma esposa e mãe. Não é tão importante que nossas filhas aprendam pintura, bordado, música, nem cálculos complicados ou figura de retórica, como é importante para aprenderem a cortar, costurar, adaptar suas próprias roupas ou preparar o alimento de maneira saudável e apetitosa. Quando a menina está com seus 9 ou 10 anos, deve-se-lhe exigir que participe nos deveres da casa, na medida de sua capacidade, que seja responsabilizada pelo modo como desempenha as suas tarefas. Com que idade? Não é que ela deve começar a trabalhar nessa idade. É que ela deve começar pequenininha, quando chegar aos 9, ser capaz de se responsabilizar por aquele trabalho. Compreenderam?
Isso é coisa de antigamente, gente. Isso é coisa de hoje, não se faz mais isso. Mas deveria se fazer, né? Deveria a menina com 9, 10 anos ser capaz de realizar um trabalho e se responsabilizar por ele. Sábio era aquele pai que, ao ser-lhe perguntado o que pensava fazer de suas filhas, lhe respondeu: pretendo torná-las aprendizes de sua excelente mãe, que aprendam a arte de aproveitar o tempo, primeira coisa, e que sejam capacitadas para se tornarem esposas e mães, donas de casa e membros úteis da sociedade. Olha só o que Deus aprecia. Preparar as meninas se prepararem para serem, aproveitar bem o tempo, uma das coisas que hoje em dia tem uma complicação muito séria, que chama-se celular, internet. Até as boas pessoas vivem perdendo tempo com isso, gastando tempo demais com esse tipo de atividade, enquanto que as tarefas domésticas e a felicidade da família está comprometida. E com isso se compromete até mesmo a utilidade dessas pessoas, não digo só mulheres, mas pessoas, homens e mulheres, de serem úteis na sociedade, né? Quando o preparo é negligenciado por não saber usar bem o seu tempo, desenvolvendo as habilidades necessárias para a felicidade e saúde do seu lar. Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui com esse tema, mas muito mais vocês têm a aprender e a buscar mais. Aqui eu coloquei um pouco de preparo que a moça deve fazer por si só, se já tem idade suficiente, e para as mães e vovós que possam ter essa influência sobre outros que estão se preparando. E nós, como mulheres também, mesmo já experientes por um tempo, podemos corrigir em muitos aspectos, sendo que somos exemplos para os nossos filhos e seremos para os nossos netos e etc. Certo? Do casamento depende muito de cada um exercer sua função de forma mais excelente possível, conforme Deus propôs, Deus planejou e está disposto a nos capacitar. Que Deus possa nos ensinar. O próximo